Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Neste quinto domingo da Quaresma, estamos cada vez mais próximos de celebrar o mistério da Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Lembrando que hoje é domingo, não falte a Santa Missa. Procura aí a paróquia mais próxima da sua casa, aonde você mora, e vá participar da Santa Missa. O que nós fazemos aqui não é substituir a reflexão, a homilia que você vai ouvir na missa, mas para que você possa compreender um pouco mais, reforçar um pouco mais o que você vai ouvir e meditar na liturgia da palavra. Vamos ao Evangelho de hoje, abra a sua Bíblia, São João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. São João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a escrever, a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Amado povo de Deus, esse trecho do Evangelho de São João que nós acabamos de escutar é muito conhecido. É uma das passagens mais bonitas para falar da misericórdia do Senhor. Veja, Jesus tinha ido rezar, ele estava no Monte das Oliveiras, como diz aqui, e ele tinha voltado para o templo e ali ele estava ensinando. É próprio de um mestre ensinar. E no meio daquela pregação, daquele ensinamento, Jesus é surpreendido pelos seus adversários, os mestres da lei e os fariseus, que já há bastante tempo procuravam uma razão, um motivo que pudesse colocar Jesus em maus lençóis. Eles queriam uma justificativa para matar Jesus, para proibir Jesus de fazer o que ele estava fazendo. Então eles orquestraram bem a situação. E a situação aqui era muito delicada mesmo. Uma mulher que é pega em flagrante adultério. E a lei era muito enfática.
Interessante que estudando esse texto, isso aqui não era somente do povo judeu, da lei mosaica. Outros povos também adotavam esse tipo de pena, esse tipo de castigo para as mulheres adúlteras, para servir de lição. Esses homens tão escrupulosos e moralistas, no fundo, não estavam tão preocupados com a vida, com a salvação daquela mulher. E muito menos parece que estavam preocupados em obedecer à lei de Moisés. Eles estavam querendo uma razão, um motivo, uma justificativa para condenar Jesus. Eles já tinham feito isso nos seus corações. E aí eles colocam uma questão ali para Jesus. Olha, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda dizer isso, o que é que você diz? É uma situação delicada, haviam pessoas ali, as pessoas que obedeciam bem à lei de Moisés. E agora, Jesus está aqui entre, como a gente costuma dizer, entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. A sinuca de bico, como a gente chama. Jesus se mantém tranquilo. É muito importante, no momento que a gente estiver passando por uma contrariedade, por um sofrimento, por um momento de dúvida, de inquietação, até mesmo de acusação, a gente manter a serenidade. Veja que Jesus se baixa, se inclina, e ali ele começa a escrever no chão. É a única passagem no Evangelho que a gente vai ver Jesus escrevendo. E o que ele estava escrevendo? Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia se debruçam sobre essa questão. O que Jesus escreveu ali? E alguns chegam a dizer que Jesus, na verdade, estava escrevendo os pecados daqueles homens. Jesus estava refrescando as suas consciências. Eles que estavam com as mãos cheias de pedras, agora olhando para os seus pecados que estavam ali escritos no chão, eles começavam a ver que eles também eram pecadores e que eles também precisavam da misericórdia. A mesma misericórdia que eles não estavam querendo oferecer para aquela mulher. E aí Jesus se ergue e diz essa frase tão conhecida: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não disse aqui, não pode apedrejar. Jesus não falou, pobre dessa mulher coitada, a bichinha, deixa ela no pecado dela. Não. Jesus não anulou a lei e Jesus não legitimou o pecado dessa mulher. Tanto que ele vai dizer, vá e não peques mais. Mas uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. E muitas vezes a gente confunde as duas coisas. A gente rotula uma pessoa e a gente olha para aquela pessoa somente a partir do pecado dela. Aquele dali é um assassino, pronto. A pessoa não é outra coisa. Aquela dali é a prostituta, pronto. Ela não é outra coisa, ela não tem possibilidade de ser outra coisa. A gente coloca o rótulo, né? Meu formador dizia uma vez, pegue fama e fique de cama. Porque a gente vai ser definido, rotulado por aquilo que você fez. É como se o meu pecado me definisse a partir de então e ele se torna a minha identidade. A gente esquece que é ser humano, a gente esquece que é filho de Deus. Então agora eu vou ser somente o meu pecado. E Jesus então refresca a consciência daqueles homens para dizer, vocês também têm pecado. E disse que dos mais velhos aos mais jovens,
porque os mais velhos tinham mais pecados, começaram a largar as pedras e ir embora. E Jesus fica sozinho com aquela mulher. Santo Agostinho, comentando isso, ele diz: a misericórdia e a miséria. A misericórdia e a miséria se encontram. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de hoje é muito claro, é muito objetivo, é muito simples. Nós precisamos aprender a misericórdia. Jesus disse: sede misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Eu não devo buscar o pecado, não devo viver o pecado, mas eu preciso amar e acolher o pecador. Isso dizia Santo Agostinho também. Que nós possamos abrir o nosso coração e jogar as nossas pedras fora, porque também nós, muitas vezes, estamos na posição daquela mulher. Merecemos o apedrejamento, mas Jesus nos olha com um olhar de perdão, com um olhar de esperança, com um olhar de misericórdia. E nós agora, numa postura de arrependimento, devemos abandonar o pecado. Abramos o nosso coração a esse mistério de amor e reconciliação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.